Boa noite, estamos começando mais uma live da Ju e a data de hoje é um marco muito importante para nós porque estamos comemorando duplamente, conquistas importantes da minha vida e da vida da nossa convidada. Nós vamos falar de um tema muito importante que é sentença de vida e é claro que a nossa convidada teria que ser alguém que impactasse vida, que nos motivasse cada vez mais a nos inspirar para que a gente tenha dias melhores. São 8 anos de fundação da Metástase do Amor, que é a ONG em que eu fui fundadora. E daqui a pouquinho vocês vão conhecer a história da nossa convidada, que é a doutora Marina Guiar, que eu acredito que vai também influenciar a vida de todos vocês que estejam atravessando por um momento de dificuldade, que estejam se deparando com uma situação que acham que vão parar os seus sonhos. Doutora Marina já está com a gente aí online e enquanto eu a chamo para que a gente faça os ajustes finais, já aproveite, clica no aviãozinho, convide os seus amigos, porque essa live com certeza vai mudar a sua vida. Oi! Boa noite, doutora Marina. Uma honra ter você aqui com a gente nesse momento para esta live. Boa noite, tudo bem? Tá me escutando bem? Escutando bem, a iluminação está boa. Ótimo. Pessoal, dá um feedback para a gente aí, tá tudo tranquilo? Som ok? Imagem ok? Ótimo. Boa noite a todos. Estamos ansiosas para começar, né? Com certeza vai ser ótimo a live. Gente, vamos começar. Eu sou Juliana Jaber, vice-prefeita de Bom Despacho. Sou paciente oncológico há 10 anos, lutando contra um câncer de mama metastático e sou fundadora da ONG Metástase do Amor, que apoia famílias no enfrentamento do câncer. E hoje eu tenho o prazer de estar comigo aqui nesta live a doutora Marina Guiar, que vai fazer a sua apresentação, mas com certeza o nosso tema é sobre vida, é sobre amor e é sobre fé. É uma live de superação e de prova viva de milagres. Doutora Marina, seja muito bem-vinda e fique à vontade para a sua apresentação. Obrigada, Ju. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, para os seguidores da Ju, meu nome é Marina, né? Como ela já colocou aqui. Eu sou médica hematologista, sou especialista em transplante de medula óssea. Atuo aqui em Goiânia, no Hospital Araújo Jorge, na parte da hematologia, trabalhando mais com os cânceres relacionados à hematologia, e na parte do transplante de medula óssea também. Bom, a Ju me convidou principalmente, não só por causa disso, né? Mas também pela minha história de vida, porque eu já fui paciente um dia, eu já estive do outro lado. Aos 18 anos de idade, eu fui diagnosticada com leucemia e foi uma leucemia refratária. Nas leucemias a gente não fala metástase, né? Mas a gente fala termos como refratária, não responsiva à quimioterapia. E com isso eu fui encaminhada para o transplante de medula óssea também, mas não encontrei doador compatível. Mas Deus foi agindo milagrosamente para que eu pudesse me curar mesmo sem o transplante e apenas com as quimioterapias e fazendo os tratamentos convencionais mesmo, coisa que é muito difícil de uma pessoa com leucemia conseguir a cura através só de quimioterapias quando ela é refratária, né?
Então, essa é a minha história. E aí tive um longo período aí de internações, né? Vários médicos me desenganaram na época. Minha mãe tentou engravidar para tentar um doador compatível para mim. Meus irmãos não foram compatíveis. Então, foram 2 anos e meio de muita luta. Nesse furacão aí de acontecimentos, eu resolvi trancar o meu curso de odontologia, que eu fazia na época, para fazer faculdade de medicina, para poder entender melhor sobre tudo isso que estava acontecendo. E aí eu passei e comecei a fazer medicina, me formei. E o que os médicos sempre achavam que a leucemia ia progredir, né? Ia aumentar, ia evoluir, Deus fez com que ela sumisse do meu corpo. E nunca voltou, né? Então, nunca progrediu. Então, eu fiz toda a minha faculdade de medicina, me formei, né? Fiz a especialização, a residência de hematologia, que era isso que eu queria trabalhar, era isso que eu queria cuidar dessas pessoas com a mesma coisa que eu tive. E depois fiz residência também de transplante de medula óssea. E hoje voltei para um dos serviços onde eu passei ali como paciente. Então, hoje eu sou médica nesse setor, onde um dia eu fui paciente. E estou aí, trabalhando, cuidando dos meus pacientes queridos, tentando passar para eles essa força, né? E essa fé de que mesmo com as circunstâncias dando tudo errado, a gente nunca deve perder a fé. Por isso que essa é uma live de fé e superação, né? Com certeza. E também, né, um momento importante para nós duas, né? E a nossa vida se conectou, né? E através da minha filha, que te conheceu por uma campanha da internet. Eu estava em Brasília, por uma reunião de trabalho, e na semana seguinte nós começamos a pesquisar mais, né, sobre mieloma, sobre doenças de sangue, porque a gente estava no mês de março e era Uhum, uma campanha, né, de conscientização sim, sobre mieloma múltiplo. sim. E aí a gente, desde que viu e conheceu a sua história, a gente passou a te amar. E Eu não nós sabia que temos, tinha sido assim. foi Na campanha deste jeito. do Márcio Borgonha. Uhum. E aqui nós temos muitas pessoas te dando as boas-vindas. Tem Obrigada. uma pessoa que colocou aqui para gente que, como hoje estou precisando ouvir sobre superação. A Sandra, Tá no lugar certo. a Lúcia, Luciana Jorge, psicóloga, mulheres que transformam suas dores em potencial de ajuda. Isso mesmo. Evânia, que foi paciente oncológico também, hoje me ajuda, inclusive na ONG, sou prova viva de um milagre. Amém. Quantas E histórias assim será? nós temos inúmeras mensagens já para te dar as boas-vindas, né? E eu queria começar essa live aqui de perguntas também, de esclarecimento de dúvidas, mas falando para vocês sobre as frases que me impactaram e que me fizeram conhecer a história da Marina, né, que foram divulgadas no Congresso, né, em forma de projeção. Então, eu começo com esse texto. Quero ter múltiplas chances para poder participar da vida dos meus filhos, para poder ver o pôr do sol, para estar com a minha família, para viajar, para ser feliz, para viver. E é isso que eu acho que motiva todos nós que já fomos ou somos pacientes a encarar um dia de cada vez e a ter uma vida com propósito. Não é verdade, Marina? E aí eu quero te fazer a nossa primeira pergunta. Desde que a gente anunciou essa live, muitas pessoas passaram a te conhecer e passaram também a me perguntar: o fato dela ter escolhido medicina foi por causa do diagnóstico? Ela já tinha esse sonho? E como esse diagnóstico te impactou?
de paciente a médica. Ai, minha luz não tá boa aqui, mas qualquer coisa Aí, de... assim ficou Bom, ótimo. é porque tá com mau contato aqui onde liga, mas tá bom. Aí, ó, tá desligando. É, Aí foi. Eu nunca quis fazer medicina. A vida me levou a ter esse interesse. Então, quando eu fui diagnosticada, vou deixar sem luz mesmo, para não ficar pode. sem dano. Quando eu fui diagnosticada, eu estava fazendo faculdade de odonto. Tinha acabado de passar no vestibular, tinha estudado ali os 3 anos de ensino médio voltado mesmo para odontologia. Não queria medicina. E aí, quando eu estava no segundo ano de odonto, que eu ainda estava fazendo quimioterapia, eu resolvi prestar o vestibular para medicina. E mesmo assim, eu não sabia muito bem como a decisão, foi meio que uma vontade, acho que Deus colocou no meu coração essa vontade, mas eu mesmo ainda não estava totalmente decidida. Tanto é que eu prestei a prova e fui fazer, sabe? Quando você vai assim e fala, se der, eu penso no que eu vou fazer, mas eu acho que não vai dar certo. Eu estava há 2 anos sem pegar num livro de ensino médio, de colégio, só estudando as coisas da faculdade. Então foi uma coisa que eu prestei achando que não ia dar certo. E aí Deus abriu as portas para mim, né, da faculdade de medicina, e eu falei assim, gente, eu acho que isso aconteceu por um propósito. Eu vou tentar. Se eu não gostar, eu volto para odonto. E aí foi assim que eu fiz. Aí no que eu entrei, eu gostei, continuei. E não foi nem isso. Eu quis fazer medicina já para fazer hematologia. Então eu falo que a hematologia me escolheu antes da medicina até. Então eu já entrei na faculdade sabendo o que eu queria fazer, entendeu? Qual a especialidade que eu queria fazer. Então foi dessa forma que a medicina veio para minha vida. Então é muito relacionada a propósito. É o que você falou, né? Propósito de vida. E eu acredito muito que esse propósito me ajudou no meu processo de tratamento, no meu processo de cura. Porque a parte mais difícil, eu acho que do tratamento em si, é quando a gente vê através dos exames e o médico fala assim, a quimioterapia não tá fazendo efeito. O câncer não tá fazendo efeito, não tá respondendo à quimioterapia. Você para e pensa e fala assim, e agora? Eu não tenho chance, vou morrer, né? E é mais ou menos isso que a gente escuta de vez em quando de alguns médicos, que eu sei. E aí você fica muito desesperançado, né? Fica sem fé, fica desestimulado, acha que nada vai dar certo, quer desistir. Isso acontece demais. E como eu tinha esse propósito de vida, essa vontade de terminar logo a faculdade, de mudar essa parte da humanização da medicina, querer entender as coisas da hematologia e tudo, inconscientemente eu estava desviando o meu foco e o meu olhar para coisas positivas do que eu queria, dos meus sonhos, das minhas metas, dos meus planos. E isso me tirou o foco da doença só, entendeu? Ficar pensando só de doença, 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 vou morrer, não tá dando certo, o que vai ser da minha vida. Isso tirou um pouco o meu foco dessa parte negativa para a parte positiva mesmo do propósito. Se eu estava vivo ali aquele dia, eu ia aproveitar aquele dia. Porque o amanhã a Deus pertence. A gente não pode viver pelo amanhã, a gente tem que viver o hoje. E aí foi isso que eu fiz. E que, incrivelmente, eu fui vivendo um dia após o outro e estou hoje aqui até hoje, viva. Não parei a minha vida. Pensa que se eu falo para os pacientes, pensa se eu tivesse lá atrás parado tudo, falado, não vou dar certo mesmo, não vou prestar medicina, não vou fazer faculdade, não vou continuar a minha vida porque eu não sei do que vai ser do futuro. Eu hoje não estaria, né, na profissão que eu estou, talvez se eu tivesse desistido. Então, é aquilo de você continuar os seus sonhos, continuar a sua planejando, mesmo com as circunstâncias falando contra. Porque eu acho
que o futuro a Deus pertence. Se ele quiser fazer o impossível, se ele quiser fazer um milagre, e se quiser mudar aí a rota da sua vida, vai mudar. Não tem como, a gente não tem controle das circunstâncias. Então, acho que a gente tem que fazer a nossa parte, fazer o tratamento com um pensamento positivo, da melhor maneira possível e sem deixar de acreditar. E esse sem deixar de acreditar é continuar vivendo, continuar tendo sonhos, continuar tendo metas, continuar estudando. Igual eu tenho uma paciente de leucemia também, está em tratamento, ela faz cursos de preparatórios, de concursos, não parou um segundo, porque ela tem na cabeça dela que quando ela terminar o tratamento, ela vai prestar a prova e aí ela vai estar preparada para fazer. Então, não é aquela que interrompe tudo, fala, pausa na minha vida, vamos parar agora tudo que estou fazendo, pensar só no câncer, pensar só na doença, depois eu continuo se der certo. Não. É uma fase que você realmente tem que diminuir o ritmo, porque você tem que cuidar da sua saúde, mas que aquilo ali não é um ponto final, né? Não é um ponto final. Você está vivendo, você está aqui vivo hoje, né? Então, Perfeito. acredito muito nisso. A Denise está colocando aí para a gente. Estou enfrentando um linfoma de Hodgkin e perto de fazer meu TMO. Obrigada pelo seu testemunho, doutora. Então, olha só. Olha. A Ângela, não existe vitória que não seja nossa. A Paula, doutora, queria tanto que você falasse com meu pai que está internado, fazendo químio de leucemia mieloide aguda. Você é nossa ídolo. Fátima, admiro vocês, vencedoras. E aqui a gente tem vários comentários. Denise e Sandra, eu quero dar uma notícia para vocês. Quando a gente fez a proposta da live, era para a gente falar de milagre, sobre vida, sobre motivar pessoas a seguirem em frente às suas lutas. E hoje, né, é um momento importante, porque assim como neste mês eu estou comemorando 8 anos da fundação desta ONG para apoiar pacientes, a Marina também está comemorando, né, uma fase nova, que é a escrita, a escrita de um livro que conta... Foi dia 11 de maio do ano passado. Olha só. Veja só como é profético, como Deus faz as coisas. Eu não sabia sobre isso, a Marina também não sabia sobre essa minha história. Verdade. Uhum. Não. Mas Deus tem a delicadeza de nos unir, mostrando que nós estamos seguindo o mesmo propósito que Ele tem para as nossas vidas, que é cuidar de pessoas. Eu entrei na política, inclusive, por causa disso, Marina, para cuidar de pessoas. Eu percebi que a política era uma consequência, né? E uma forma de lutar mais por pessoas que enfrentavam doenças crônicas, por pessoas que não conseguiam liberação de seus exames, de seus medicamentos. E aí me deparei com uma infinidade de situações que são relacionadas à educação, ao desenvolvimento social, à própria saúde, e percebi que está tudo conectado. Então, nós temos que trabalhar juntos, criando estratégias e políticas públicas para amar pessoas, para mostrar para elas que a política é sim muito bonita e que a gente pode mudar o mundo. Isso. E aí a sua história me impactou demais, porque assim como eu, você também foi diagnosticada com uma doença que os médicos te falaram, pronto, acabou, tudo que a medicina podia fazer foi feito. Eu ouvi isso 4 vezes na minha história. A minha primeira metástase foi na coluna lombar, depois ela seguiu para a cervical. Eu também tive metástase na parte da frente, né, do pescoço, tive que fazer o esvaziamento. E aí, 2 cirurgias complicadíssimas que eu fiz caíram. Uma no aniversário do meu filho e outra no aniversário da minha filha. Nossa.
E por muito tempo eu questionei, né? Eu falei assim, Deus, por que nesses dias? E aí uma vez eu estava em oração e eu ouvi exatamente o seguinte: porque estes dias seriam os que você teria mais forças para lutar. Então, é incrível, incrível como ele tira a gente do deserto e nos prova e nos mostra que nós somos capazes de enfrentar. E aí, gente, vocês que estão enfrentando situações difíceis, hoje nós vamos comemorar de uma forma a inspirá-los, que é sorteando 3 livros da doutora Marina. Eu fiquei tão feliz quando me disse, eu falei assim, gente, porque geralmente as pessoas me perguntam, né? E você foi assim, você nem me perguntou, você já fez tudo que eu tava programando de fazer nessa semana. É o aniversário de 1 ano do livro, né? Então, assim, eu acho que é muito, acho que Deus une propósitos e une histórias, né? Com o mesmo propósito. Então, foi muito, veio a calhar essa live para falar sobre superação, sobre as nossas histórias e ainda do livro, né? Então, acho Palmas para nós, né? que obrigada, obrigada por essa iniciativa. Então, gente, para participar desse sorteio, você que está participando com a gente na live, deve colocar em uma frase: por que você merece ganhar este livro hoje? Ótimo. E aí No você final da live, nós vamos selecionar todas as frases que foram colocadas, vamos fazer o sorteio aqui e quem sabe você vai ser, né, a pessoa que vai receber e a gente vai te pedir algo. Depois que você ler, depois que essa história mudar a sua vida, porque eu tenho certeza que vai mudar, você vai encontrar alguém que precisa lê-la e também, né, vai fazer o propósito de contar sobre a história da Marina, né, e replicar essa inspiração, esse modelo de vida e que a gente precisa reconhecer, né, no Brasil, no mundo, e que o seu livro possa chegar em todos os cantos, viu, Marina? obrigada. Passar, né, as notícias boas. De notícia ruim, o mundo nem precisa que a gente já espalha rápido. Então, eu acho que é disso que a gente precisa, espalhar as notícias boas, as boas novas, né? Histórias de inspiração aí, de vitória. É muito bom quando a gente está passando aí pelo deserto, pelas dificuldades, encontrar pessoas que passaram pelo mesmo que a gente passou e venceram e deram conta. Então, e eu acho que o livro traz muito isso, sabe? Traz cada detalhe da dor, do sofrimento, e em todas elas, como a gente superou tudo, né? E como Deus foi importante para nos dar essa força. Muito, E muito. aqui nós já temos mais comentários. Ângela, seu brilho é próprio, doutora Marina. A Ângela é uma querida. A Mel, conheci Jesus em um momento de dor, em que minha mãe passou pelo câncer, ouvi dizer que ele curava e desde então tive Olha fé. isso. Conheci Jesus e ela também foi curada. Gente, olha que só, fé genuína, é um propósito. Cristo Tudo, pode usar uma doença até mesmo para poder transformar a vida de não só da pessoa paciente, da família, né? com certeza. A Paula falou Paula, agora, queria tanto que você falasse com meu pai que está internado fazendo químio. Então, eu queria mandar força, fé, né, para o pai da Paula que está internado fazendo químio, que ele consiga ir terminar esse tratamento bem, né? Que Deus possa estar protegendo ele, que realmente é bem difícil. Fabiano, jornalista, fantástico. O Fabiano também teve a mãe diagnosticada com câncer e hoje ela está curada. Ó, abraço, Ju e doutora, vocês são especiais. A Evânia, que foi paciente que eu comentei, que hoje é voluntária nessa ONG,
disse assim: doutora Marina, minha filha é técnica de enfermagem e eu tive câncer e perto para eu desistir. Quando a Evânia foi diagnosticada, a filha dela foi a principal cuidadora e ela era adolescente. E ela disse: eu vou fazer enfermagem. E hoje ela é enfermeira técnica e está fazendo aí o preparativo para fazer faculdade. Então, uma história de superação para a gente também. Olha só, superação, hein? Beatriz, de arrepiar. Muita gente aqui comentando, mandando coraçãozinho. A Sandra, não conheço a doutora Marina pessoalmente, mas cada vez que ouço, ela me inspira, me dá coragem e minha fé se renova. E vou continuar de mãos dadas, firme e forte até a cura da minha filhota. Amém. Bom A demais. Ângela de novo. Lutar sempre, desistir jamais. Esse é o lema de nós, pacientes oncológicos. Verdade. Monsenhor Pão de Queijo, eu vou até te aproveitar, Marina, nessa questão. Linda história de propósito e superação. Que belo exemplo de resiliência e foco. Obrigado pelo testemunho. O Monsenhor Pão de Queijo é aqui de Bondesparf, ele se chama Antônio e hoje ele mora na França, está nos acompanhando de lá. Olha. E ele está participando de um prêmio mundial, né, com relação ao pão de queijo. Ele é a pessoa que levou o pão de queijo de Minas Gerais para o Brasil e para o mundo, né, com o amor que ele tinha em fazer dessa delícia aí um propósito de vida. Eu vou te mandar os dados dele depois, porque ele precisa que a gente siga ele e faça um comentário. Pode. Ah, eu Estamos... amo pão de queijo. É mesmo? Quem não Nós gosta, duas ainda vamos comer pão de queijo juntas, viu? se Deus quiser. Oh, 1h da manhã aqui na França e tá aqui na live com a gente, hein? Com certeza. É muito carinho. Muito carinho. Um beijo para você, Antônio. A Paula, olha seu direct, doutora, eu mandei mensagem lá. Olha, é muito direct, às vezes não dá tempo de olhar todos, mas eu sempre tento responder e olhar todos. Deixa eu ver. Denise, nossa, que testemunho. Ângela, Deus sabe a hora certa de nos entregar a vitória que é nossa. Eduardo, oba, querendo o livro aí. Fabiana, eu quero, eu quero. Gente, se você quer, coloque aí uma frase de por que você merece ganhar esse livro hoje, hein? Outra Sandra, que bom, eu quero. Foi nível dia 7, ó. Ela já falou sobre o aniversário. É, motivo. É o aniversário, ganhar de presente, tá certo. A Letícia, vi você no Congresso de Municípios Mineiros. Ontem eu estava num congresso que reuniu mais de 700 municípios mineiros para que a gente possa discutir realmente o que a gente pode mudar, o que a política pode trazer de inovação, de sustentabilidade, para a gente ter uma gestão pública mais eficaz. E foi um momento muito bom. Durante todo o dia e até na parte da noite nós tivemos atividade e eu já pensando no dia de hoje para a nossa live, viu, Marina? Eu te confesso. E aí, nós vamos agora falar de um ponto muito importante que são as doenças do sangue. Você já teve a experiência de paciente e hoje é médica para orientar e cuidar das famílias, né, nessa situação. E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho de quais são, né, os sintomas e as coisas que a gente, como família, deve ficar alerta, principalmente pensando, né, que as crianças e os adolescentes, eles são muito acometidos pelo câncer de sangue, né, que ataca aí a sustentação do corpo e é onde a gente está produzindo células, né, de forma intensa. E também falasse sobre a doação de medula
como que a gente faz o cadastro, a coleta, esclarecesse dúvidas que muitas pessoas, e eu vi isso na sua história, têm resistência ou mesmo nem sabem que existe esse cadastro e que a gente pode fazer diferença na vida de alguém, e é como se ganhasse na loteria, Sim. né? O Brasil diversificado, ele é lindo, mas para uma doença onde exige um transplante de medula, é sofrível, porque a gente tem chances remotas em milhares, milhões de pessoas para que a gente consiga, né, alguém que possa ser o nosso doador. Então, com você, doutora. Então, nós temos dentro da oncohematologia a principal e mais agressiva, né? Normalmente que as pessoas têm mais medo e querem saber mais, são as leucemias agudas. Então, vamos falar delas aqui, que inclusive é a doença que eu tive. E nós temos dois tipos de leucemia aguda, que é uma que é muito comum em criança, que é a leucemia linfóide aguda, que foi, inclusive, a que eu tive. Só que eu tive com 18 anos. E aí, por conta disso, tem um prognóstico um pouco pior. Então, em criança, ela é mais curável só com quimioterapia. E nós temos a leucemia mieloide aguda, que é mais comum em adultos e até idosos mesmo. Então, como que foi que eu descobri, né, que eu tive o meu diagnóstico? Eu comecei com 18 anos a ter uma anemia que eu não sabia o porquê que era, já tinha ido em alguns médicos e ninguém descobriu o porquê da minha anemia. E eu tinha muitas dores na perna, no osso da perna, porque a medula óssea fica dentro do tutano do osso. Então, quando ali está produzindo muita célula alterada, aquilo ali vai doer. Então, eu tinha dores ósseas e tinha essa anemia, junto com fraqueza. No final, eu comecei a ter palidez, cansaço, todas essas questões. E aí, eu fiquei 5 meses para fazer o meu diagnóstico, porque eu não conhecia, né, sobre os principais sintomas e sinais da leucemia, e por isso eu demorei muito a buscar o médico certo. Eu fui em vários, eu procurei causas ortopédicas, causas da reumatologia, da neurologia, tudo para achar o porquê da minha dor. E não encontrei exatamente porque eu estava procurando nos especialistas errados, né? Eu precisava de um hematologista. E aí, depois de muito tempo, eu fui encaminhada para um hematologista e aí sim ele descobriu que o meu caso era um caso de leucemia aguda. E aí, depois disso, eu já me internei, fiz 8 ciclos de quimioterapia. E aí, nesses 8 ciclos, viu-se que não tinha respondido o suficiente, não tinha respondido bem. Por isso, eu fui encaminhada para o transplante, mas inicialmente não tive doador compatível. Quando eu não tive doador, então eu fui desenganada, porque era a única esperança que eu tinha para que eu tivesse a minha cura. E aí procurei outras opiniões médicas, procurei outros médicos, passei a pesquisar mais sobre a minha doença e comecei também as campanhas de doação de medula, porque se hoje ainda tem muito medo e não é muito conhecido, pensa há 16 anos atrás. A gente não sabia nada. Então, eu fui daqueles pacientes, eu e toda a minha família, minha mãe, meus pais, daqueles pacientes que pesquisam tudo sobre a doença, sabem de tudo. Minha mãe sabia de tudo, a gente era realmente aquele paciente informado, sabe? Empoderado, que sabe e que pega a responsabilidade para si e fala: o tratamento sou eu que tô doente, então eu que vou atrás da minha cura. E foi isso que eu fiz. Eu não aceitei o diagnóstico de paciente refratário, paliativo, fui atrás, busquei outras opções terapêuticas com outros médicos, outros hospitais, e fui atrás do meu doador, procurando, né? E aí a gente fez
várias campanhas, em Goiânia principalmente. Vários amigos meus na época doaram, na verdade muita gente doou, e eu escuto histórias de pessoas que foram chamadas para fazer a doação para outras pessoas. Olha só como Deus age até nisso, né? Então a minha campanha não serviu para mim, mas serviu para outras pessoas. E isso para mim é muita gratidão que eu tenho. Então eu tenho até um amigo da igreja que tá em Ribeirão Preto, tá no interior de São Paulo, fazendo a coleta da medula, porque ele foi chamado, então vai salvar uma vida, porque foi doador através da minha história. Então, isso para mim é uma... Nossa, é muito bom falar disso. E aí ficou ainda mais depois com o meu Instagram e com tudo, essa coisa de conscientização, porque várias pessoas têm muito medo, né? Medo de como é a doação, medo de se vai acontecer algum problema de saúde se a pessoa doar medula óssea, ou então falta de informação de como é o cadastro, como que realiza o cadastro. Então, isso é uma das coisas que eu peguei também como propósito de vida, que foi a informação adequada, tanto das doenças oncohematológicas que eu sofri na pele por não saber sobre. Eu não tinha essa conscientização, então eu não tive meu diagnóstico precoce, e isso foi extremamente ruim para mim durante a resposta ao tratamento, e também nessa parte de incentivo à doação de medula óssea. Então, nessa época, então, eu mudei tudo, comecei a fazer outras quimioterapias, comecei a fazer outros protocolos, e nisso, quando eu vi que não tinha doador compatível para mim no Redome, que é o banco de doadores de medula óssea, os meus pais decidiram, minha mãe era laqueada, o meu único irmão não era compatível comigo, então a minha mãe decidiu fazer fertilização in vitro para tentar um novo irmão para mim. E aí, como fertilização in vitro é bem comum, gêmeos, né? E aí vieram gêmeos. Eu tenho 2 irmãos gêmeos. E aí também no livro eu explico com detalhes. Acho que não dá para eu falar aqui de tudo que aconteceu, mas foi muitas foram. Eles nasceram de 7 meses, então foram 7 meses intensos. Eles nasceram super prematuros, ficaram 45 dias na UTI neonatal. E foram 2 milagres também. Deus também agiu na saúde deles, porque eles realmente foram assim, nasceram com 900 gramas, nasceram com o pulmãozinho ainda imaturo. Então, foi também milagre atrás de milagre. Apesar das circunstâncias ruins, Deus esteve com a gente em todos os momentos, realizando a obra. Então, eu falo que os meus irmãos também foram um milagre. Apesar disso, eles não foram compatíveis comigo. Então, com certeza, Deus tem um propósito na vida deles também, por ter vindo ao mundo, né? E graças a Deus, Deus agiu de outras formas comigo, me deu o meu milagre. E aí, eu passei para medicina nessa época. Continuei a quimioterapia por mais um período de tempo, acho que 2 anos, eu fiz a mais de quimioterapia. E igual eu te disse, depois que eu parei a químio, a gente ficava vivendo um dia após o outro, porque a qualquer momento a leucemia poderia voltar. E era isso que os médicos falavam: olha, a chance dela voltar é muito grande, porque você não fez transplante, a chance de voltar é muito grande. Mas eu fui viver a minha vida, fiz a faculdade, os meus irmãos já estavam super saudáveis, foram crescendo. E aí foi assim, foi acontecendo as coisas, foi passando o tempo, e eu fui ficando boa, a leucemia não voltou, eu me formei, me especializei. E 10 anos depois, né, eu fiz um culto de agradecimento a Deus na minha igreja, porque quando a gente faz 10 anos sem quimioterapia e sem a leucemia ter voltado, a gente pode falar que é cura. Então, quando eu fiz os 10 anos, então eu, né, fiz toda uma festa, um culto de agradecimento dessa cura.
e podia realmente falar que aí agora sim eu estava curada. Isso foi em há 6 anos atrás. E na época eu estava exatamente fazendo a residência de hematologia. Então nossa, foi uma experiência assim, que eu tive a cura mesmo, né? Pude ver pela medicina que eu estava curada e ao mesmo tempo me especializei como hematologista. E aí sim poderia cuidar dos pacientes que hoje eu trato. Então, assim, acho que minha vida teve vários percalços, eu tive que ter muita resiliência, muita força, muita fé, mas uma coisa é certa. Deus está com a gente em todos os momentos, dando a força necessária dia após dia para nós. Então, é realmente isso que a Ângela escreveu aqui. A vida do paciente oncológico, oncohematológico é fé, força e resiliência. E não desistir nunca. Porque é provação atrás de provação mesmo. E aí, nisso tudo, eu resolvi, então, colocar isso num livro, né? Num papel. Porque eu pude perceber que essa história poderia ajudar muito mais gente, né? Muito mais gente do que eu contando só. Poderia atingir o Brasil inteiro, então que eu poderia enviar aí esse livro para quem quisesse ouvir da minha história. Então aí o livro teve um processo de 4 anos de realização, que foi realmente muito minucioso. Eu queria colocar cada detalhe, eu queria passar todas as emoções. Então, assim, foi um período muito especial que a gente, né, buscou relembrar de tudo, buscou conversar com várias pessoas que passaram durante comigo na época, para a gente colocar tudo no papel e poder trazer essa história para quem quisesse, né? Conhecer sobre, se inspirar, motivar. E aí, além disso, Deus colocou no meu coração também que o livro tinha que ter um propósito a mais, que era com que o valor dele fosse revertido para os pacientes. Então, hoje, eu ajudo através da verba do livro o hospital onde eu trabalho, os pacientes que fazem tratamento lá e que um ou outro precisa de uma ajuda de um exame, precisa de ajuda de alguma medicação. Eu ajudo a Associação Brasileira de Leucemia e Linfoma também, que é uma rede de apoio a esses pacientes que ajuda muito também. E ajudo também a ONG Missão África, que é uma ONG que eu fui como médica em Moçambique, ajudar os pacientes, as crianças, né, moçambicanas aí que não têm acesso à saúde. Então, eu apoio também essa ONG. Então, olha só, de uma história, eu tive 2 irmãos, né, que vieram aí por minha causa, mas com um propósito de vida aí que Deus tem para eles, né? Veio a minha profissão, que é um propósito de vida, que eu acredito que se eu não tivesse tido a leucemia, eu não tinha virado médico, me tornado médica, especialista em hematologia. E veio o livro, né? Veio esse projeto, veio essa doação, veio o Instagram, o meu Instagram, que ajuda as pessoas com informação. Então, a gente sempre tem que olhar a dificuldade e o obstáculo da nossa vida como uma ferramenta. Eu sempre falo que a minha dificuldade foi uma ferramenta para com que ela se transformasse em muitas bênçãos. E que atingiu várias pessoas, que hoje eu nem sei quantas, inúmeras pessoas são atingidas aí hoje com o meu livro, com o Instagram, com o meu dia a dia na minha profissão. Então, assim, o quanto Deus é bom e o quanto Deus age para transformar a dificuldade em bênção, né? Com certeza. E é claro, gente, o nome do livro não poderia ser outro. Você foi muito assertiva na escolha. Menina dos Olhos. Você que está aí com a gente, tem dúvida que a doutora Marina é a menina dos olhos? E, assim, a minha mãe, durante a minha internação, sempre falava que eu era a menina dos olhos de Deus, porque ela falava assim, eu tenho certeza, você é preciosa, Deus vai cuidar de você e tudo. Toda aquela questão, né? E aí, por isso o nome do livro foi esse, mas também para
transmitir de que nós somos os filhos de Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus, né? Não só eu, mas cada um de nós, cada um que está lendo, cada paciente, exatamente para transmitir já através do nome do livro, do título, o quão precioso Deus pode ser em meio às nossas dificuldades. Então, o livro é exatamente, tanto no título quanto nas páginas, no livro, tudo. Eu tentei transmitir em meio às dificuldades, o carinho e a proteção de Deus em todos os momentos. Então, desde o título até lá o final, eu tentei transmitir isso, realmente, porque a gente tem que ser considerado mesmo, né? A gente tem que entender que a nossa identidade é menina dos olhos de Deus e que por isso a gente não deve desistir da nossa vida. Com certeza. É Ele, então. Tudo é Ele. É isso aí. Tem uma música da Morada que diz assim, né? Tudo sobre você, sobre todo Deus. Tudo sobre Deus. A porta aberta, a porta fechada, a chuva forte, né? Tudo. Tempestade, a brisa, tudo, gente, é sobre Deus. Nós não vamos passar momentos felizes o tempo todo que estivermos aqui. E uma sensação muito ruim que o paciente oncológico tem é de que as pessoas nos olham como se fôssemos bomba-relógio. Sim. E eu tenho uma coisa para te informar: somos todos bomba-relógio. Ninguém sabe a hora que parte, como parte. Nós vivemos aí um processo intenso de pandemia há bem pouco tempo. Aqui em minha casa, né, todos estavam preocupados por eu ser a paciente oncológica, porque eu tenho plaquetas muito baixas, mas quem ficou grave, né, em situação grave, na minha família foi o meu esposo, que nunca teve nenhum tipo de doença e foi um dos casos mais graves da nossa cidade. Então, vejam bem, a gente não sabe um propósito que a gente tem em nossa vida, mas de uma coisa eu te garanto: todas as vezes que a gente está atravessando uma fase ruim, é mais fácil quando a gente tem Deus. Com certeza. E ele não nos deixa, né, sozinhos em nenhum momento. Né? Não nos falta luz. Então é por isso que, se você está enfrentando uma situação difícil, entenda que o seu propósito também está perto, porque Deus está ali querendo que você fale com Ele, querendo que você o provoque. Deus, faz uma mudança na minha vida, me permita ver meus filhos, me permita crescer, me permita viver, me permita ser feliz. Né? Então, esse foi o nosso passo a mais. Hoje, a doutora Marina cuida de tantas pessoas, assiste tantas famílias, porque ela deu um passo de coragem. Foi ela que pediu a cura para Deus. Fui eu que também pedi a minha cura para Deus. Mas eu entendi nessa caminhada toda de tratamento que a cura nem sempre ela é física. Né? Ela é de dentro para fora. Às vezes a gente não vê, às vezes a gente vai ter pacientes, né? E também vai embora, né, sem ver a cura física. Mas o importante é o que a gente faz hoje. Não é a nossa quantidade de dias, é o como a gente decide viver e impactar pessoas. E eu sempre gosto muito de frisar sobre isso, doutora Marina, porque às vezes a pessoa está tão preocupada por causa de um diagnóstico que ela esquece o principal, que é a vida. Sim. Então, há sempre vida nos nossos dias, há sempre beleza, mesmo nas fases ruins. É o que às vezes fica pensando tanto no futuro, do que pode acontecer, que não vive o presente, não vive o hoje. Bom, nós temos aqui muitos comentários impactantes. Tem pessoas que perderam filha, tem pessoas que estão enfrentando a situação de câncer, tem pessoas que estão enfrentando outro tipo de luta e querem, tem pessoas que fizeram aniversário e querem. O Antônio, lá da França, quer, porque quer mostrar aos brasileiros que estão lá, né, como é
superar dificuldades. O dele, em especial, no dia 1º de junho, ele estará aqui em Bom Despacho e eu faço questão de entregá-lo em mãos, um exemplar, doutora Marina, e vai ser autografado por você, hein? Então, já estou Tá. encomendando mais livros. Os, esses 3 que vão ser sorteados já estão no correio. Chegou aí para você? Eu Não encaminhei. chegou Mas ainda, estava doida para que eles chegassem, mas vieram também com mensagem especial. com certeza. E um, é claro, veio também para a minha filha, né, que foi o canal para que a gente se conhecesse, e é uma das pessoas que eu tenho certeza que acompanha todas as suas postagens. Queria, inclusive, que você mandasse um beijo para ela aí, Vitória. Vitória, um beijo para você. Obrigada por me acompanhar. Foi ela que me apresentou para você, não foi? Foi Foi a ela. Vitória que me apresentou. Obrigada aí por ter me descoberto nesse mundo virtual de onde todo mundo está disputando a atenção ali, né? Então, que bom que a minha história aí saltou aos olhos da sua filha e que ela se inspirou e gostou da minha história e viu o propósito mesmo nisso e viu que os nossos propósitos é o mesmo, né? As nossas histórias se unem. Então, que bom. Que Tem bom uma que pessoa perguntando aí, ó. Inclusive chama Vitória também. Quando é indicado o transplante? então, normalmente é isso, quando a leucemia não responde à quimioterapia. Quando não tem uma boa resposta, ou quando é uma leucemia de alto risco, que aí depende de fatores genéticos, de exames, de mutações, de testes mutacionais que a gente faz, e aí vê que é uma leucemia de alto risco, ou uma leucemia que não respondeu, no caso meu, né? Foi porque eu não tive boa resposta à quimioterapia. Esclarecido, Vitória? Como Vander está aí comentando. O Vander é escritor também aqui de Bom Despacho. Está aqui, ó. Que bom que você contou sua história num livro. Tomara que ela inspire e motive muito mais pessoas. E eu tô lendo aqui, ó, como posso adquirir o livro? O livro, eu criei um e-commerce, né, um site para ele, para que as pessoas pudessem comprar pelo site, porque aí assim eu consigo enviar para qualquer lugar do Brasil. Então, eu vejo no site mesmo a gente já pergunta se a pessoa quer dedicatória, se não quer, se é endereçado especial para alguém, e aí a gente encaminha aí para onde a pessoa estiver. E esse site está lá no link da minha bio. Então fica no meu Instagram. É só ir lá no perfil, onde tem lá o link, né? Clicar lá que ele já vai entrar direto no e-commerce do livro. Maravilhoso, gente. E essa campanha que eu pude conhecer, a história da Marina, olha que significativa, né? Eles criaram essas frases e projetaram no Congresso. Sim. Imagina só a repercussão que teve. Agora, imagina você que está aí com a gente nessa live, você que ainda vai assistir, lendo a história da Marina. Foi Então, é bonito. possível. E quando você adquire o livro, você ajuda inúmeras outras pessoas que estão enfrentando situação de doença. Isso, a verba é revertida. E a gente já fez tanta coisa legal, a gente já ajudou tanta gente. Foi assim, nesse 1 ano a gente já ajudou tanto, sabe? Que é bonito de ver. Ótimo. Gente, são 8h40, estamos chegando aí ao final da nossa live e, é claro, é um momento de sorteio. Então, ó, vou pedir nossa ajudante aqui para trazer para mim, né, as anotações aqui com os nomes das pessoas. E enquanto ele não traz, vamos passar por aqui, doutora Marina, vai me ajudando aí com a leitura dos comentários aí, para que as pessoas, né, se sintam aí realmente pertencentes, porque essa live é para vocês que estão aí
E esse livro também foi escrito para vocês, né? Porque quando a gente coloca Sim. as palavras ali, a gente está desejando vida, a gente está desejando a vocês muito amor, ó. Aqui, ó, nós temos 20, ó, Nossa! 20 pessoas que deixaram comentários aí maravilhosos para nós. Então, vamos ao primeiro. Olha Gente, só. eu espero, né, que Deus possa estar aqui neste momento com a gente e que todas essas pessoas que forem escolhidas, que a gente possa realmente estar transformando a vida. Amém. Porque a gente está feliz demais de poder comemorar um ano do livro da Marina e os 8 anos da Metástases do Amor, Amém. que apoia também centenas de famílias contra o câncer. Doutora Marina, a gente oferece psicólogo, nutricionista, apoio médico sempre que necessário, apoia nos exames, com fraldas, medicamentos, e é tudo sem custo para o paciente. Temos nutricionista. Nossa. Então, é uma rede muito forte e ela foi criada também em virtude do que eu vivi. Uhum. Quando eu fui diagnosticada, muitas pessoas falavam assim para mim: o que você fez para ter, porque eu não quero ter? Ou tinham medo porque desconheciam a doença. Então, eu acredito que é um propósito nosso compartilhar um pouco da nossa dor para que as pessoas também possam ressignificar em amor, assim como a gente fez. Sim, com E olha certeza. só, a primeira pessoa que comentou na nossa live foi a primeira pessoa a ser sorteada, Ângela. Olha. Oh, Então, Ângela. Ângela veio Ângela, aqui. então você foi a ganhadora aí do primeiro livro. Vamos ver quem vai ser a segunda pessoa. Paula. É a Paula que estava falando do pai Sim. internado? Gente, vejam só como que Deus é lindo. E ó, Nossa, que bom. tá até difícil de ser só 3, não é? Monsieur Pão de Queijo, mesmo que o senhor Antônio não fosse presenteado, ele foi que o sorteado. Mas nós vamos sortear outra pessoa, porque o dele eu vou te encomendar também, viu, Marina? E passar os dados para que a gente possa fazer a dedicatória. Tá bom, pode deixar, vai ser com carinho. Vamos lá. Ok. Denise, que maravilha! Denise fez um comentário aí que me impactou muito. Deixa eu ver se eu consigo achar o comentário dela, porque ela está numa situação de luta. Primeiro, ela falou aqui que, ó, Juliana, suas Denise, palavras era o livro. Qual estão Denise que é? adentrando o meu coração. E eu vi numa mensagem que ela está enfrentando uma situação grave também. Denise, vamos ver se eu acho. Me ajuda aí também, Marina. Me impactou muito na hora que eu vi o comentário dela. E olha só que legal. Muito legal. Foi bem proposital, né? Foi bem certinho. Sim. Ai, gente, não estou achando. São tantos comentários que a gente vai até se perdendo no meio da live É aqui. Michele? É Denise o quê? Denise Michele. Aqui, achei. Ah, Tô enfrentando coma de Hodgkin e já fiz 2 linhas de químio. Achei. olha só. Que mais? Dá pra gente emocionar ou não? Com resposta intermediária. E ela colocou uma carinha triste. Meu hemato me encaminhou para transplante, mas antes pediu uma nova biópsia. Olha só. Denise, sua história vai mudar. Amém. E você vai contar pra gente Uhum. como esse livro mudou sua vida, como essa live mudou sua vida.
E você também vai ser inspiradora de pessoas. Bom, gente, então nós temos as 3 pessoas que foram agraciadas. Ângela, Paula e Paula e Denise. Denise. Olha só que maravilha, que bem. E agora, eu vou fazer o seguinte, já que eu vou pedir o do Monsieur, eu vou pedir mais 2. Mais 2 juntos. Vamos sortear, então, mais 2, gente. Olha só. 5 livros nessa live, hein? Vamos ver. Fátima Capistrano. Fátima, e ela é uma grande inspiradora para a minha vida. A doutora Marina, ela é de Bom Despacho e foi uma das primeiras pessoas que me apoiou quando eu fui diagnosticada. Olha só. Olha, gente. Né? E vamos lá. Depois me fala aí o nome para eu fazer as dedicatórias depois. Tá. Evânia Santos, olha que legal. Evânia de Bom Despacho, que já foi minha paciente. Olha. E que hoje apoia no cuidado com voluntários. Amei! Olha só. Gente, é isso, né? Você ficou feliz com o sorteio, Marina? Nossa, demais! Não esperava. Foi surpresa para mim também. Também estou muito emocionada, né? Eu vou pedir para que a Paula Avelino e a Ângela e a Denise coloquem aí para a gente, chamem no privado para mandar os dados, o endereço, né, para que a gente possa mandar. Uhum. E aí vão ser esses 3, doutora Marina, que você vai ter que encaminhar para a gente, tá? Deixar. Tá com o maior prazer. E aí, gostaram da live de hoje? Tenho certeza que ela impactou a vida de vocês, assim como aproximou ainda mais a minha e a da doutora Marina. Tá todo mundo elogiando aqui. Obrigada, que live maravilhosa. Amém. Oh. Inspirando as pessoas. Eu quero muito bom. Te agradecer muito, doutora Marina, por, mesmo dentro dessa rotina que eu sei que é difícil, eu sei o quantos profissionais de saúde no Brasil que a gente vive hoje, né, sofrem grandes demandas, grandes pressões e abrem mão, às vezes, de coisas importantes da própria vida. E você, ainda assim, cedeu parte do seu tempo para estar com a gente, cuidando de pessoas à distância, mas cuidando de pessoas, porque é esse o verdadeiro propósito da live da Ju, que eu tento fazer toda semana, sempre com um tema diferente, mas abordando saúde, educação, qualidade de vida, o respeito com as pessoas. E a gente segue daqui, agora eu tenho certeza, te acompanhando cada vez mais. Né? E a live vai ficar gravada aqui para que vocês possam também enviá-la para outras pessoas, para que elas aprendam também com a história da Marina. E agora, doutora Marina, eu deixo aberto para as suas considerações. Eu que agradeço pela oportunidade. É sempre um prazer poder falar, né, sobre a minha história, poder falar sobre o diagnóstico precoce. Eu acredito muito que, e é esse o propósito do meu Instagram, que é informação de qualidade, conscientização liberta, né? A conscientização traz o diagnóstico precoce, quebra tabus, quebra medos, né, em relação à doença, à doação de medula óssea, principalmente. É um prazer falar sobre fé, falar sobre superação, falar sobre resiliência.
É para isso que Deus me curou, né? Para eu poder inspirar outras pessoas e usar a minha história como ferramenta para alcançar outras histórias e dar forças para outras pessoas que estão passando pelo mesmo que nós passamos um dia. Te agradeço aqui por essa linda surpresa, né? Que foi esse sorteio desses 5 livros. Eu espero de todo o meu coração que essas 5 pessoas sorteadas sejam realmente abençoadas com o livro, que possam sentir realmente em cada página do livro que essas 5 pessoas aí sintam-se menina dos olhos de Deus, preciosas realmente. E que cada um de nós somos, cada um de nós temos o nosso caminho a ser trilhado, independente das dificuldades, das circunstâncias. Queria falar aqui que as dificuldades, às vezes, nos faz crescer e amadurecer e nos faz trilhar caminhos que vão abençoar outras pessoas a mais, né? Então, às vezes, vem para o bem também. Então, nunca desista, né? Nunca desista da vida. E é sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Muito obrigada, Ju, pela oportunidade, pelo espaço. Seguidores da Ju, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês aí, quem gosta de seguir aí, né, páginas de inspiração, de fé, mais um pouco de informações sobre as doenças oncohematológicas, sobre doação de medula óssea. Tento sempre colocar as melhores informações aqui para vocês, para realmente conscientizar as pessoas com informação de qualidade. Obrigada. E é isso. Seguimos nossas vidas compartilhando amor, compartilhando vida e mostrando que muitas vezes a gente vai viver situações de dor, de achar que a gente não vai dar conta, de se sentir sufocado, de se sentir impotente, mas ainda assim, saiba que em todas essas fases a gente tem a opção de continuar seguindo em frente e, acima de tudo, escolhendo levar uma vida com Deus. Um beijo. Muito obrigada Para todos vocês que participaram, e em especial para você, doutora Marina. Obrigada. Eu espero que a gente se encontre em breve. Em breve. Encontraremos. Tchau, tchau, gente. Manda aí os nomes certinhos para eu enviar o livro. Tá bom. Beijo, tchau. Tchau, gente. Tchau.